Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez para mais um capítulo, mais uma aula que vamos estudar juntos aí. E agora estamos indo para o nosso Atos, capítulo 26. Lembrando, rapidamente, que no Atos 25 nós vimos ali Paulo, ele está indo diante ao rei Agripa, não é? Para dar explicação por que ele está preso, né? E para fazer a sua defesa. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, começar aqui o nosso estudo desse capítulo agora. Bom, capítulo 26, nós vamos ler mais uma vez o capítulo todo. Nós vamos falar um pouco a respeito de resistir ao aguilhão. Parece curioso ter essa palavra aqui do nada, né? Parece que está fora de contexto do que nós estamos estudando, mas vocês vão perceber que nesse capítulo vai ter algo que é importante eu comentar sobre isso, tá? Nós vamos fazer uma reflexão a respeito se a sua fé já foi provada, ou como é que você reage quando a sua fé é provada, né? Teremos uma outra reflexão de por que Deus permitiu Paulo passar por tantos julgamentos, né, conforme ele foi passando aí. E vamos fechar o capítulo e fazer as reflexões finais. Bom, vamos lá então, começar aqui Atos, capítulo 26, do 1 até o 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considera-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsia deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal, como em Jerusalém, que me conhecem lá há muito tempo. E podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então, antes de eu trocar de página aqui, estamos vendo mais uma vez que Paulo não muda o seu discurso, independente se ele fala para pessoas comuns, se ele fala para pessoas religiosas, se ele fala para governadores ou se ele fala para reis, Paulo, ele sempre é o mesmo, sempre dando o mesmo discurso, sempre falando a mesma coisa, defendendo exatamente o que ele falava. E aqui nós temos uma informação, no versículo 10, que ele autorizava, né, os sacerdotes, né, a lançar os santos, né, eu digo, os cristãos na prisão, e bem como condená-los à morte. Então, você vê que Paulo ele não está escondendo aqui os seus feitos, né, o seu passado de pecado. Ele tá falando tudo que ele tinha que falar. Mas ele está contando a história dele, né? Pois bem, continuando aqui. Muitas vezes, verso 11, perdão, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, né? E tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo.
Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só te trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé, e eu lhe apareci para constituir o servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de receberem o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Embora eu grifei aqui já resistir ao aguilhão, só literador, eu vou dar uma explicação já na sequência, tá bom? Deixa eu só terminar esse trecho. Por isso, os judeus me prenderam no pátio e tentaram matar-me. Mas tendo contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples quanto a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz ao seu povo para os gentios. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Bom, pois bem. Então, vamos parar aqui nesse versículo 26, tá? Lemos bastante já. E aqui nós estamos vendo algumas coisas bem interessantes. Antes de eu entrar nessas coisas interessantes, só por via de didática aqui, pessoal, vocês estão percebendo como que Paulo ele é sábio na maneira que ele vai conversando ali com o rei. Ele não usa palavras fortes, ele não usa palavras de acusação, ele não vai dizer nada, na verdade, que pudesse constrangir o rei ou constrangir ali o governador ou qualquer pessoa ali de uma alta patente. Ele realmente está sendo muito polido na maneira que ele está falando, porém, ele não abre mão daquilo que ele acredita, daquilo que ele crê. Ele não abre mão da sua fé, ele não se inibe por conta de uma pressão ou talvez de um suposto medo que ele pudesse ter ali diante daquelas autoridades. Não, ele se mantém firme, né? Ele se mantém na promessa de Deus, né? Que Deus é com ele ali, ele se mantém junto com o Senhor ali, naquilo que tem que ser falado. E agora, tem algumas coisas e algumas reflexões que eu acho interessante nós começarmos a fazer. Primeiro ponto aqui, lá no versículo 14, Paulo, ele acrescentou uma informação que não havia sido falado antes, pessoal. Ele acrescentou ali algumas informações que, às vezes, nem alguns pastores falam muito a esse respeito, né? No versículo 14 está assim: todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então, algumas coisas aqui. Primeiro ponto aqui. Aqui fala que Jesus fala com ele em aramaico, tá? Talvez ali os soldados não falavam aramaico, por isso talvez não entendiam o que Jesus estava falando com Saulo, talvez por isso que aqueles soldados não talvez foram convertidos ou algo do tipo.
Mas esse não é o ponto. O ponto é que aparece aqui essa frase: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Antes, quando nós lemos lá em Atos capítulo 8, se eu não me engano, nós não vemos, não está escrito ali, né? Lucas não colocou esse detalhe ali, que Jesus falou isso para Paulo. Aqui, Paulo, na sua defesa, ele então abre isso, né? Também ele abre, né, que Jesus estaria o protegendo e tudo mais, mas resistir ao aguilhão. Bom, então vamos pegar esse primeiro ponto aqui para uma reflexão aqui que eu acho curiosa. Primeiro, né, o que é aguilhão? Eu peguei essa imagem aqui que eu encontrei na internet, que eu achei ela era interessante, né? Porque em alguns versos, né, em vez de resistir, você vai encontrar a palavra recalcitrar, né? Depende da tradução que você vai ler. Então, na verdade, o que é um aguilhão, pessoal? Um aguilhão, ele é esse instrumento, né? É longo, tá? Que ele tem uma ponta, assim, tem uma ponta aqui para você poder espetar o boi. Então, às vezes, sei lá, eles estão, né? O boi está com arado, né? Ele está carregando ali, abrindo caminho na terra, ou o boi tem que caminhar de um lado para o outro para pastagem, né? Ou algo do tipo. Então, às vezes, o boi empacava. E quando ele empacava, então, o lavrador ali, ou a pessoa que estava conduzindo aquela atividade, ele tinha esse aguilhão, né? Para então espetar ali o boi, para fazer o boi continuar caminhando, né? Então, né, e essa palavra aguilhão, ela vai se repetir em alguns outros momentos, né? Por exemplo, tem aquele momento que se fala assim, ô morte, onde está o teu aguilhão, né? Quer dizer, quando Jesus ressuscita, né? Cadê a sua força, morte, né? Você perdeu a força porque agora Jesus ressuscitou, né? Então, né, essa expressão, né, de recalcitrar o aguilhão, ou resistir ao aguilhão, por acaso era um provérbio muito conhecido naquela época, tá certo? Então, agora uma vez, opa, colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo manter a minha tela aqui sem. Bom, acho que eu não vou conseguir. Mesmo que eu coloque pequenininho. Bom, eu vou minimizar aqui, eu já volto. Ó, resistir ao aguilhão, só traduzir. Então, o que é o aguilhão nos nossos dias atuais? É dar murro, né, ou soco, né, em ponta de faca, né? Então, basicamente, é isso que é o aguilhão, né? Isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, Saulo, né? Para de resistir. Agora, pois bem, uma vez que a gente falou isso, né, eu quero trazer algumas explicações, algumas conjecturas minhas, né, para a gente ter um foco aqui de estudo. Jesus, ele fala para Paulo, resistir ao aguilhão só te trará dor. Quer dizer, se você ficar resistindo a isso, se você resistir, isso só vai ser mal, vai continuar fazendo mal para você. Então, isso me leva a uma pergunta. Embora, é claro que, biblicamente, aqui foi o primeiro momento que Jesus, ele aparece de uma maneira física e conversa com Paulo de verdade, mas será que em algum outro momento, será que Jesus, antes desse momento que ele apareceu para Paulo, será que Jesus já não estava, né, espetando Paulo ali em alguns momentos, né, para que então, quando Paulo visse aqui a Jesus, nesse momento aqui, Paulo se convertesse de uma maneira simples? Porque, pessoal, né, deixa eu cortar aqui, eu já volto. Vamos dar uma pensada aqui rápida. Vamos ser bem explícito aqui. Nós, conhecendo a história de Paulo, e Paulo fala muito, ele tem muito orgulho do momento que ele era fariseu, de tudo que ele fazia, que ele era irrepreensível, ele seguia a lei e tal, né? Você já leu muitas vezes isso, Paulo dando um testemunho de si próprio, né? Que ele não encontrava nenhum pecado em si, não, e ele era um exemplo, tudo mais. E Paulo, ele estava realmente com uma ideia fixa na sua cabeça de buscar ali e prender os apóstolos, né? Os cristãos que estavam ali em Damasco. Agora, aí Paulo tem essa experiência. Jesus aparece ali para ele numa luz, né? E Paulo vê aquilo, né? E Paulo se converte. Assim, claro, foi uma experiência extraordinária, né? Jesus apareceu
com a sua unção, a sua voz, né? Então, foi algo realmente extraordinário para Paulo. Mas pare e pensa, pessoal, uma pessoa que ela tinha já uma mente muito enraizada naquele judaísmo, né, condenatório, como que, porque assim, como é que Paulo ele se converteu do nada, assim? Eu entendo a experiência, mas venhamos e convenhamos. Tem gente hoje, nos nossos dias atuais, que eles têm tanta certeza de convicção de uma coisa, que quando é provado que o pensamento dela é errado, mesmo assim ela argumenta. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem um amor por uma pessoa, um amor cego por alguém, né? Ela é totalmente cega de amor por uma pessoa. Aí essa pessoa foi provado que ela cometeu adultério. A pessoa fala: olha, essa pessoa que você gosta, ela cometeu adultério. Não, você tá mentindo, ele nunca faria isso comigo. Essa pessoa nunca faria isso comigo. Não, ó, tá gravado, olha aqui o vídeo. Ah, não, esse vídeo é editado. Aí a pessoa, bom, então vamos ali comigo que nesse exato momento ela tá adulterando. Ele leva a pessoa. Quando ela pega a pessoa em flagrante, ela fala, não, essa aqui não é a pessoa que eu amo, isso aqui é um sósia. Isso aqui não é. Então a pessoa que ela tem uma coisa cega, né? E Paulo parecia que era assim. Então, o ponto é, será que Jesus só apareceu para Paulo aqui nesse relato? Ou será que, de alguma forma, Jesus já estava trabalhando com Paulo para que, nesse momento, Paulo, de repente, se convertesse? Então, deixa aí a pergunta, eu vou dividir com vocês a minha reflexão a esse respeito, tá? Eu acho que sim, que Jesus já vinha falando com Paulo. Vamos lá. Primeiro, olha aqui, ó. Ó, Jesus estava cutucando Paulo em sua mente. Paulo não cria que Jesus era o Messias, pois havia morrido na cruz, né? E em Deuteronômio vai dizer que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas acaba repetindo essa mesma frase. No entanto, a sua mente estava cheia de dúvidas, por causa dos seus milagres, da sua ressurreição, que fora testemunhada por muitas pessoas. Sabe, então, deixa eu agora posso aumentar aqui. Bom, então, pessoal, olha só, no meu ponto de vista aqui, né, você pode concordar ou não comigo, mas nós estamos vendo aqui que, como eu coloquei aqui, ó, Jesus estava cutucando Paulo na sua mente. Então, assim, Paulo, eu acho que Paulo ficava, talvez ele pensava. Por exemplo, Paulo sabia que o Messias tinha que realizar alguns milagres, né? Paulo tinha, Jesus, que era o Messias, mas o Messias tinha que ressuscitar um morto, tinha que fazer um cego de nascença ver. Tinha alguns sinais que o Messias tinha que realizar, né, que Jesus realizou, né? Então, muitas pessoas davam testemunhos de milagres que Jesus fazia. Mesmo que alguns fariseus diziam, olha, Jesus curava por Beelzebub e tal, mas os sinais eram muito grandes, muito grandes. Então, embora também a palavra dizia que maldito é todo aquele que morre num madeiro, então, Paulo talvez pensava, mas espera lá, ele não pode ser o Messias porque ele morreu na cruz, e a palavra diz que é maldito. Só que, por outro lado, ele faz muita coisa, ele criou muitos seguidores, por assim dizer, que eles morrem sem negá-lo. Quer dizer, era uma coisa muito forte. Então, talvez Paulo estava sendo confrontado na sua mente por conta disso. Um outro ponto, ó. Jesus estava cutucando Paulo em sua memória. Paulo estava na morte de Estevão. Porém, ele viu o rosto de Estevão resplandecer como de um anjo, né? Ali fala em Atos 7, né? Ouviu o seu testemunho, bem como ouviu que ele viu Jesus em pé. Quer dizer, então, o segundo ponto ali, vira e mexe, talvez, entrava na memória de Paulo aquele julgamento de Estevão. Estevão, assim como Paulo está sendo pacífico agora nas suas defesas, perdão, nas suas defesas, Estevão, ele se posiciona da mesma forma, ele fala de arrependimento, fala que os judeus crucificaram a Jesus, né? E ele não nega ali a sua fé,
E no final, antes de morrer, o rosto dele estava com tanta paz que a palavra até registra que parecia um rosto de um anjo, né? Ele tava em paz ali. E no final ele olha para o alto, ele vê Jesus. E Paulo, ele era um homem inteligente. Ele estava talvez observando essas coisas, né? Então esses pensamentos vinham na cabeça de Paulo, talvez Jesus o cutucava. Agora tem um outro ponto também. Talvez Jesus estava cutucando Paulo, né, na sua consciência ali, né? Embora Paulo dizia seguir todos os mandamentos e as leis farisaicas, talvez um dos mandamentos Paulo poderia ter um problema antes da sua conversão. Por quê? Todos os mandamentos, eles são a respeito de postura, né? Seja com Deus ou seja com os homens. Mas o último mandamento, o 10º mandamento, ele fala de algo que é dentro da pessoa, né? Ele fala algo a respeito da cobiça, que é o último. E me leva a atenção, Romanos 7, do 7 ao 9, olha o que Paulo diz aqui, que curioso. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Então, em resumo, pelo meu entendimento desse texto, Paulo ele está dizendo aqui que ele tinha uma dificuldade com a questão da cobiça, que ele entendia pela lei que a cobiça era pecado, e a cobiça afrontava, né? A cobiça era algo dentro dele. Só que ele fala assim, ó, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse, porque ele entendia, ele tinha cobiça de algumas coisas, talvez ele tinha cobiça de mais poder, talvez ele tinha cobiça de ser um governador, talvez ele tinha, não sei, mas ele talvez tinha alguma coisa ali, queria ser o mais, né, o mais firme fariseu, queria acabar ali com os judeus, perdão, queria acabar ali com os cristãos, talvez ele tinha algo dentro dele, né? Mas, né, então, olhando para a lei, ele estava morto. Por mais que ele não declarasse, talvez lutasse contra a cobiça. Por mais que ele dizia em vários momentos, olha, eu era, né, aos olhos de qualquer pessoa, eu não tinha nenhum problema. Por quê? Porque muitas vezes a cobiça, ela não é demonstrada, mas ela é algo interno, que só você sabe. Afinal, venhamos e convenhamos, pessoal. O que a palavra de Deus diz? Que não existe nenhum justo sequer. Então, mesmo Paulo, ele tinha problema. E pela própria lei, ele seria, né, condenado. Então, eu creio que Jesus cutucava Paulo ali, permitia que ele pensasse nisso. Olha, né, a lei, ninguém pode cumprir a lei total, né, sem que Jesus fosse o intermediador. E aqui, um último ponto, ó, Jesus estava cutucando Saulo em seu espírito. Como judeu, Paulo havia crido em Deus, é claro, desde a infância, e ainda assim sabia que estava separado do Deus em que cria. Ele acreditava nele, mas não o conhecia. Ele estava alienado de Deus. Como muitos judeus, não era isso? Paulo, ele entendia quem era Deus, entendia a lei, cumpria as coisas, só que ele não conhecia Deus. Ele não sabia como Deus pensava, ele não sabia como era o amor de Deus, qual era o propósito de Deus, né? Então é algo, quer dizer, ele era meio que hipócrita, né? Então, em resumo, né, o que eu estou sugerindo aqui, pessoal? Eram os aguilhões com os quais Jesus estava ferindo Saulo de Tarso, né? Paulo, o que nós estamos falando, né? E os quais ele estava resistindo, e com os quais acabava por ferir a si mesmo. Olha aqui, ó. Jesus o afligia em sua mente, enchendo-o de dúvidas sobre se ele era um impostor ou não. Ele o infligia, quer dizer, a dúvida que Jesus colocava em Paulo era: Jesus é um impostor ou não é? Ele é o Messias ou ele não é? Ele afligia em sua memória,
fazendo lembrar-se da face e das palavras da dignidade da morte de Estevão. Ele o afligia em sua consciência, condenando-o por seus desejos maus, a cobiça, e ele o afligia em seu espírito, naquele imenso vácuo de alienação, né? Desse modo, durante anos, Jesus cutucou e picou Saulo com o objetivo único de curá-lo. Amém? Claro, você não precisa concordar com o meu ponto de vista aqui, mas, para mim, eu acredito, né? Vou até parar aqui de novo. Na minha opinião, eu acredito que Jesus, ele vinha já dando sinais ou fazendo com que Paulo pensasse, né? E quando Paulo acaba encontrando Jesus ali, né, ali vendo Jesus, ouvindo Jesus, sentindo o seu amor, entendendo a sua palavra, Paulo então ali ele realmente ele acaba com as suas dúvidas, ele percebe, não, somente Jesus pode me mudar, pode me fazer vencer essa dificuldade que eu tenho, somente Jesus é a resposta, somente nele eu posso ser salvo, né? Então, daqui eu me rendo, eu me arrependo e eu sigo adiante. Amém? Agora, você que está me ouvindo aqui hoje, não é? Quantas vezes Jesus, ele foi falando com você antes que você tivesse se convertido? Quantas vezes Jesus usou pessoas que muitas vezes, essas pessoas que você ouviu, você criticou, você julgou, você apontou, não é? Mas as palavras que elas disseram a vocês entraram na sua mente, no seu coração, e num tempo criaram raízes e te levaram até a sua conversão, não é? Percebam que Jesus, ele usa pessoas e situações durante toda a nossa vida, ou durante o tempo que for necessário, até que nós possamos ser convencidos pelo teu Espírito, a fim de aceitarmos como Jesus, como nosso único Senhor e Salvador, né? Então eu creio que com Paulo não foi diferente, né? Embora ele cego ali nas suas convicções, mas mesmo assim ele ainda questionava e dúvidas entravam ali sobre ele, né? É assim que Jesus ele foi trabalhando com Paulo ali, tá? Bom, continuando aqui. No versículo, perdão, no versículo 24, ponto 2, né, da reflexão. O primeiro ponto foi do aguilhão. Segundo ponto. No versículo 24, dizem que Paulo é louco, né? Então, a palavra está dizendo assim, ó. A essa altura, verso 24, a essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura, né? Então, vem, como é que você reage quando a sua fé é confrontada? Então, primeiro ponto, né? Festo está dizendo assim, ó, de tanto você lê, de tanta coisa que você estuda, de tanta coisa que você está vendo, você está ficando louco, ô Paulo, né? E aqui ele questiona a fé dele, né? Questiona aquilo que ele crê, questiona a sanidade de Paulo. Você já passou por isso alguma vez? Alguma vez você já passou pela situação de você ser questionado porque você é cristão, questionado porque você vai à igreja, questionado por situações que você já passou. Sabem, eu vou contar algo para vocês curioso, né? É, na última igreja que eu fui, eu estava no Brasil, antes de mudar, né, para os Estados Unidos, é, eu tive uma situação onde havia um jovem que ele participava da igreja, né? Quando ele chegou na igreja, ele tinha os seus costumes, ele bebia, ele fumava maconha, né? Ele era um jovem, né, não de comunidade, mas de uma região que tinha muita facilidade a esse tipo de coisas, né? E alguém levou ele para a igreja, né, para o Arena Jovem na época. Eu era líder do grupo de jovens dessa nossa terra chamado Arena Jovem. Eu não era pastor ainda naquele momento, era diácono. E esse jovem acabou aparecendo conosco lá. Obviamente, ele conheceu a Cristo, ele foi caminhando, e ele parou de usar droga, parou de beber, e começou a pensar no seu futuro, começou a caminhar assim como forma o plano de Deus.
Porém, certa vez eu tive a oportunidade de conhecer o pai desse jovem. Eu não me recordo agora se eu o vi pessoalmente ou se ele me ligou, mas o ponto foi que eu recebi uma crítica do pai do jovem dizendo o seguinte: Olha, eu não estou feliz com o meu filho, porque agora ele não bebe mais comigo, não quer mais sair, só fala de igreja, tá virando um bobão, né? Não tá mais curtindo as festas. Eu preferia meu filho muito antes, né? Eu achava ele muito melhor antes do que como ele tá agora. Eu acho que vocês estão fazendo a cabeça dele, fazendo uma lavagem e tal, né? Gente, é muito triste ouvir uma coisa dessas, né? Eu sei que mais à frente o pai acaba mudando de ideia, né? Mas o ponto às vezes, né, a pessoa, você vê, né, a pessoa deixa de fazer o que o mundo quer que ela faça, e porque ela começa a andar no caminho de Deus, então ela passa a ser louco. Ela passa a ser aquela pessoa que é diferente, que faz, né, que não tá nem aí, né? É mais ou menos assim, a pessoa te exclui, né? Porque você é maluco, porque você é crente, porque você não bebe, porque você não, né, não faz isso, não faz aquilo, né? Porém, lá na frente, quando essa mesma pessoa que te excluiu, ela passa por um problema e está na dificuldade, está com problema financeiro, de casamento, de saúde, com os filhos, qualquer coisa, sei lá, assim, ela vem até você e pede para você orar por ela, pede um conselho, né? É muito curioso, porque no fundo, aquela pessoa, por mais que ela se coloque numa situação de superioridade, porque eu sou descolado, porque eu faço isso, eu faço aquilo, ela sabe que no fundo que aquele caminho não é o correto. A questão é que ela não tem coragem de admitir ou não tem coragem de abrir mão. Mas voltando aqui ao cerne da questão, se você já foi questionado, olha, se você nunca foi questionado pela sua fé, tenha medo, encontre um problema em você. Porque se você nunca foi questionado, é porque talvez você nunca foi evidente na sua fé. E se você não foi evidente na sua fé, é porque você nunca expressou a sua fé de maneira correta. Então talvez você joga para os dois lados. Ora você está crente, ora você está mundano, né? Então, seja questionado. Agora, quando você é questionado a sua fé, a palavra do Senhor nos ensina que nós não precisamos ficar defendendo a Jesus, muito pelo contrário, ele é nosso advogado, mas você se posiciona, né, com sabedoria, com dignidade, né? Como que você se coloca nessa situação e responda sempre em amor. Sabem, o que eu vou comentar aqui pode ser polêmico para alguns ou não, mas uma vez eu fui questionado no meu trabalho, na hora do almoço, haviam pessoas almoçando comigo, né, muitos que não eram cristãos e tal, e havia um rapaz que ele é da religião espírita, e no meio do almoço, né, ele me perguntou o seguinte: Rodrigo, qual é a sua opinião, qual é a sua posição a respeito do homossexualismo? Você, como cristão, como pastor, o que você pensa a esse respeito? Bom, e não, essa pergunta ela veio em um momento onde não havia um contexto para aquilo. Ninguém estava conversando a esse respeito, ninguém estava falando nada disso. E essa pessoa fez essa pergunta em alta voz. E lógico que na hora que ele perguntou, todo mundo parou de conversar e virou e olhou para mim esperando a minha resposta. O que eu ia dizer, né? E o que eu disse para ele o seguinte, eu falei, olha, eu não tenho problema nenhum com os homossexuais. Eu não tenho problema nenhum, né? Eu amo os homossexuais, eu amo as pessoas né, que têm essa definição. Porém, o meu problema não é com a pessoa. O meu problema é com o pecado. A palavra do Senhor, ela condena, né, o pecado do homossexualismo. Ela diz que aquele que, né, que tem essa prática não herdará o reino dos céus. Ele diz que quem pratica isso, quem vive nessa promiscuidade, ela terá condenação, né? A palavra também diz também que o Senhor criou o homem e a mulher, e ambos são uma só carne. Então, o que eu faço? Eu respeito as pessoas, eu amo as pessoas, mas se essas pessoas quiserem ajuda, quiserem eu, como um pastor, eu vou, a melhor maneira que eu puder, ajudá-los em oração, em jejum, em direcionar, né? Agora, se a pessoa ela não quer mudar, então eu não posso fazer nada a não ser orar por ela. É a mesma coisa uma pessoa que ela é alcoólatra.
uma pessoa que ela é viciada em drogas, uma pessoa que é viciada em adultério, uma pessoa que é viciada em masturbação. Eu vejo, todas têm o mesmo pecado, com níveis diferentes de consequências, porém, eu estarei sempre para ajudar em oração. Agora, não posso fazer nada se a pessoa não quiser mudar. O ponto é, eu não vou adaptar o evangelho, aquilo que eu creio, para aceitar o pecado. Isso é uma heresia. Amém? Entende? Então, esse é o ponto. Como que você se responde a perguntas difíceis? Talvez você tenha recebido perguntas difíceis. Amém? Então, quando você questionar a sua fé, não barganhe a sua fé. Não se coloque, né, numa posição onde você vai se sair assim, ah, não, tudo bem, né? Não concordo muito bem com a Bíblia também, isso aqui eu acho que é meio complicado, acho que tem outras maneiras de interpretar. Não. O que está na Bíblia, está na Bíblia, né? O Senhor Jesus diz que nós amemos aos nossos próximos como a nós mesmos, né? Nós temos que amar as pessoas. Então, eu amo as pessoas, que qualquer pessoa no mundo, eu amo. Amém? É claro que existem questões de afinidades. Às vezes você é mais afinidade com seu pai do que com a pessoa que trabalha com você. Mas você ama, né? Você ama mais seu pai, mas você ama as pessoas. Por amor, eu tenho que abraçar em vez de condenar. Por amor, eu tenho que orar pelas pessoas. E se elas querem ajudas, eu preciso ajudá-las. Amém? O que eu não posso ser é conivente com o pecado. Ser conivente com o pecado, isso é contra aquilo que nós aprendemos, não é, por Jesus Cristo. Amém, pessoal? Bom, então continuando aqui. Voltando, ponto 3 aqui. Embora já comentado anteriormente, você mudaria o seu discurso para ser solto, né? Você vê aqui que Paulo, ele, né, não mudou o seu discurso. Nós já falamos antes, né? E claro que nós também não mudaríamos o nosso discurso. Mas aí eu venho com uma próxima pergunta. Qual seria o objetivo de Deus para essa situação de Paulo, né? Nós, como seres humanos, pessoal, nós sempre buscamos, às vezes, respostas, né? Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus fez aquilo, né? Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus permitiu que eu ficasse doente? Por que Deus permitiu, né? Enfim, nós procuramos respostas e perguntas sinceras nos trazem respostas sinceras. Isso é importante. Mas aqui, né? Por que Paulo ele foi levado, né, a pregar, na verdade, a fazer tudo que ele está fazendo aqui, né? A ser julgado, perdão, essa é a palavra. Bom, nós temos que lembrar do chamado de Paulo. Paulo foi chamado para pregar aos gentios, a todos os gentios, né? E nós vemos que Paulo, até aqui esse momento, ele já tinha feito 3 viagens missionárias, né? Ao longo de vários países, pregando, levantando igrejas e tal. Agora aqui nós estamos vendo que Paulo, ele vai ser preso ali, né, pelos judeus, e aí Paulo é levado para o Sinédrio. E ali no Sinédrio, Paulo prega para aqueles judeus, fariseus e saduceus que estavam ali. Paulo prega para eles. Paulo acaba pregando ali para, né, para Félix, depois prega para Festo, que são ali os governadores, né, os procônsulos ali, o pessoal que tá ali. Obviamente, Paulo acabam escutando a pregação de Paulo ali, os soldados, né, o povo romano, né, muitas pessoas acabam escutando o que Paulo tem a pregar, e Paulo agora está pregando para o rei. E vou dizer que Paulo vai chegar a César e vai se defender com César e pregará para César. O ponto é, Deus está levando Paulo a cumprir o chamado dele de pregar a todas as pessoas em todos os lugares. Paulo está sendo levado a pregar, certo? É isso que Paulo está fazendo. Então, Deus está levando Paulo para que Paulo cumpra o seu chamado. Poxa, pastor, mas não é muito difícil, porque Paulo ficou preso, Paulo foi espancado, tal, não sei o quê. Então, aos nossos olhos, não estou dizendo que não seja complicado, mas se a gente for parar para comparar, o próprio Jesus, Filho de Deus, que veio até a Terra, passou por tudo isso, certo? Né? Isso para mostrar quão grande é o amor de Deus. Deus ele está disposto a colocar os filhos dele em situações de extrema dificuldade para pregar para pessoas que não merecem, às vezes, aos nossos olhos, né? Para pessoas que não querem. Mas mesmo assim ele o faz,
por amor a toda a humanidade, né? E aí você pode me questionar, poxa, pastor, eu entendo do amor de Deus, mas seria justo, né, Deus fazer isso conosco? Vamos a alguns pontos. Seria justo, responder, né? Seria justo Deus fazer isso conosco? Primeiro ponto, foi justo Deus colocar o próprio Jesus na cruz, né? Bom, mas um outro ponto aqui também para conjecturar, né? Seria justo, né, se Deus não tentasse nos salvar para que nós estivéssemos com Ele? E outra, Deus, ele nunca obrigou ninguém a fazer coisa alguma. Quando Deus te dá um chamado para fazer alguma coisa, eu e você, nós temos a opção de falar sim ou não. Mesmo quando nós falamos sim, o nosso sim, ele vai aumentando, né? Ele vai acrescentando de acordo com a nossa disposição, a nossa disponibilidade, correto? Então, conforme você vai amadurecendo, você vai fazendo mais coisas, o seu sim é limitado a quanto você quer fazer, aonde você quer ir. Mas uma coisa é fato, existe uma promessa para todos, inclusive para todos que dão sim. Fala que, né, aquele que completar a corrida receberá a coroa da justiça, né? Receberá o galardão, algo que é na eternidade. Esse mundo vai passar, certo? E nós estaremos em um lugar e lá nós receberemos de acordo com tudo aquilo que você fez aqui também. Então, não que é uma barganha, mas tudo aquilo que você investe, tudo aquilo que você faz para o reino de Deus, o Senhor, ele nunca vai deixar isso esquecido. Amém? Então, a questão é, as consequências para onde nós vamos exigirá um esforço. É mais ou menos assim, puxa, eu quero ser empresário, eu quero ser dono de uma empresa, mas você não consegue ser dono de uma empresa apenas com sorrisos e abraços. Você vai ter que estudar, vai ter momentos que você vai investir, você vai perder seu dinheiro, você vai abrir negócio, e às vezes esses negócios vão falir. É uma grande dificuldade até que você chegue lá, né? É um grande esforço. Poxa, mas é justo eu ter que passar por tanta dificuldade para ser empresário, mas qual que é o objetivo, né? Então, se você tem um objetivo, você tem que estar disposto a batalhar por ele e a enfrentar ele, correto? Paulo, ele entendeu que o objetivo dele era esse. Então, para Paulo, não era um sofrimento morrer, por exemplo. Aos nossos olhos que vemos de fora, parece que é duro, mas para quem está dentro, ele está, né, firme ali. Às vezes você acorda pela manhã, vai para o trabalho, 6 horas, 6:30 da manhã, às vezes está frio, e você vê pessoas correndo na rua. E você pensa, Deus me livre, tá correndo uma hora dessa nesse frio. Mas você não sabe, às vezes aquela pessoa tem um objetivo, ele é um maratonista, ele está batalhando para perder peso, então o objetivo para ele é acima da dor do frio, né? Então é dessa maneira que nós temos que pensar. Então, às vezes as pessoas não percebem esse tipo de posicionamento, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Atos 26, do 27 ao 32. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com ele. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Bom, então aqui a gente responde um pouco da resposta da pergunta 3, né? Você vê que Paulo quer, ele fala assim, olha, eu peço a Deus que em muito ou pouco tempo, mas que não só você, mas todos se convertam, todos entrem ali, né? E Paulo, mais uma vez, ele sai perante Roma ali inocentado, né? Então você vê, o governador não havia encontrado em Paulo o problema, por ele estaria solto, mas não sabia como julgar entre o rei. O rei escuta Paulo, né, e fala: esse homem não tem nada, deveria ser solto. Mas como ele apelou para César,
ele tem que ir para César. E talvez ali Paulo, acreditando que o César que iria julgá-lo era Cláudio, né? Ele talvez estava nessa confiança, poxa, de repente eu vou conseguir ser liberto por César e tá tudo certo, né? Mas nós, como já vimos antes, quem vai julgar Paulo vai ser Nero, né? E Nero tinha um ódio dos cristãos aqui, né? Bom, e aqui, pessoal, nós chegamos então no nosso final do capítulo 26, final da nossa aula de hoje, né? E nós vemos aqui então que Paulo ele se colocou diante do rei, colocou a sua defesa ali, né? Falou ali para o rei, comentou com o rei toda a sua situação, né? E vemos alguns pontos ali, né, importantes. Primeiro ali vimos a questão do aguilhão, é um acréscimo naquilo que do relato de quando Paulo vê a Jesus que não havia sido falado antes, então achei pertinente trazer para vocês aqui e trazer o meu ponto de vista como que Jesus deve ter trabalhado com Paulo antes daquele momento de Paulo vê-lo no caminho de Damasco, né? Nós entramos ali em alguns outros pontos de reflexão, quando você é testado, né? Quando é questionado a tua fé, certo? E entramos ali também no ponto de quando, né, você tem a dificuldade, por exemplo, de entender os porquês de Deus, né? Por que Deus permitiu tudo isso acontecer. E aqui nós fechamos mais um capítulo, pessoal. Amém? Bom, fico feliz que vocês estão acompanhando, feliz que estamos seguindo as aulas juntos aqui. Amém? E vamos, que ainda restam pelo menos aí mais 2 capítulos. Eu não sei se eu vou colocar ainda mais uma aula de perguntas e respostas, porque ainda estou avaliando se vale a pena colocar ou não, tá? Mas teremos ainda pelo menos mais 2 aulas aí para fecharmos o capítulo de Atos. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos fazer uma oração então. Feche os seus olhos se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós louvamos o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos e reunidos em Teu nome neste lugar. Muito obrigado por esta aula, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, todo o esclarecimento em todos esses capítulos até agora. Muito obrigado, Pai, pela igreja primitiva ter nascido. Estamos vendo quanto sofrimento os apóstolos passaram, quanta dificuldade para que o evangelho chegasse até cada um de nós. Porém, nós nos alegramos porque o Senhor permitiu que ele chegasse e eu sei que estará conosco até o fim dos tempos, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Curta o vídeo, compartilhe. Amém. Não desista de continuar assistindo. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você vai ir até o final, né? E vamos que vamos, pessoal. Deus abençoe, tenha um excelente dia, tarde ou noite. Não sei quando você vai assistir. Deus abençoe a todos vocês.